Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum. E o mesmo Jesus que anunciou a boa nova aos pobres e que multiplicou os pães para a multidão faminta, está realmente presente quando nos reunimos em seu nome e celebramos a ceia também em sua memória. A liturgia e vida estão intimamente unidas, então aquele que repartiu o pão, ele mesmo é o pão da vida. Não são os outros que o dizem, ele mesmo se apresenta assim. Pessoa, vida e celebração andam de mãos dadas. O contexto que nós temos nesse domingo é a multiplicação dos pães e essa auto-apresentação de Jesus como o pão da vida, a qual se seguirá o discurso sobre o pão eucarístico. Senhor, dá-nos sempre desse pão, é o que nós encontramos no texto de João. Esse pedido da multidão a Jesus revela que nós, seres humanos, somos seres necessitados. Mas do que realmente nós necessitamos? Quais são as nossas necessidades? Na verdade, nossas necessidades se dividem em 3 áreas: a física biológica, a psíquica emocional e a espiritual. As necessidades físicas biológicas são o alimento, o descanso, a proteção, ter um teto, seja casa, um trabalho e uma terra, meio de sobrevivência, na verdade. As necessidades psíquicas emocionais são a paz, a alegria, o sentir-se amado, amada, as amizades, o estar com os outros. Por fim, as necessidades espirituais são a fé, a esperança, o sentido da vida, o relacionamento com Deus, a capacidade de transcender o desejo pela vida eterna. Isso mesmo, o Evangelho de hoje nos revela que há uma diferença entre essas 3 necessidades. Quanto às 2 primeiras, se impõem a nós sem que precisemos escolhê-las, buscá-las, cultivá-las. Já a terceira precisa ser escolhida, desejada, buscada e cultivada. Por exemplo, a fome, a sede, o cansaço surgem naturalmente em nós, assim como a necessidade de sobrevivência. O desejo de ser amado, de ter amigos e amigas e de estar com as outras pessoas também surgem naturalmente em nós, sem que escolhamos sentir tal necessidade. Mas os valores espirituais não surgem naturalmente em nós. Eles têm que ser desejados, buscados e cultivados por nós. Prestemos atenção ao que Jesus disse à multidão. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, ou seja, espirituais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Esforcem-se, não pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem dará a vocês. A grande maioria das pessoas luta e se esforça em sobreviver, em ter o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, em ter um carro, uma casa, em ter amigos, em estar com as pessoas, em se sentirem amadas por alguém e etc. Mas quem se esforça em ter uma vida de oração, disciplina e de uma vida profunda, realmente? Quem se esforça em ler e meditar a Sagrada Escritura diariamente? Quem se esforça em praticar uma religião, em buscar a Deus, em aprofundar seu relacionamento com Ele? Quem se esforça em viver conforme Jesus viveu, em ser uma pessoa justa, coerente, humilde, sensível à dor do seu semelhante? Jesus está nos fazendo um convite: transcender. Enxergar a vida para além das necessidades biológicas e psicológicas e ter a coragem de reconhecer que em cada um de nós há uma dimensão espiritual que pede atenção,
alimento e cultivo. Se essa dimensão não for ouvida e levada em conta, vai causar em nós um constante vazio, uma constante insatisfação, uma constante falta de sentido. Como a maioria das pessoas não reconhecem o espiritual dentro de si, e se reconhecem, e mesmo se reconhecem, não se dão ao trabalho de cuidar dele, elas procuram preencher seu vazio interior com excesso de trabalho, com bebida, sexo, drogas, consumismo, ou silenciando o grito do seu espírito como remédio, com remédios psicotrópicos, sedativos, calmantes, antidepressivos e tantas outras coisas. Tanto o pai quanto o filho sabem que nós somos seres necessitados. Ao falar sobre a oração, Jesus afirmou que o Pai de vocês sabe do que vocês têm necessidade antes que vocês lhes peçam alguma coisa. E ao nos ensinar a orar, nos ensinou a partir o pão nosso de cada dia que o Pai nos dá hoje. No entanto, o Pai, como está no Antigo Testamento, e o Filho, que é o Novo Testamento, afirmaram claramente que o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que não podemos reduzir nossa vida somente às necessidades biológicas e emocionais, mas cuidar das nossas necessidades espirituais. Não podemos cometer o mesmo erro do povo de Israel de preferir permanecer escravo no Egito, porque lá se podia comer carne e pão com fartura, do que enfrentar a fome no deserto como preço a ser pago para se tornar um povo livre na terra prometida. O problema de muitas pessoas é que elas sacrificam tempo e dinheiro para terem um corpo perfeito, um carro novo, uma casa melhor, um trabalho mais bem remunerado, para estar com os amigos, para viajarem e descansarem, mas não sacrificam nada, ou seja, não se esforçam para estarem com Deus, para cultivarem sua vida espiritual, para lerem um bom livro, para trabalharem seu caráter e seu temperamento em vista de se tornarem um ser humano melhor, um cristão melhor. Elas podem até ter recebido alguns sacramentos na sua infância e na sua adolescência, mas hoje vivem como pessoas pagãs, esquecendo-se da advertência do apóstolo Paulo. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. São pessoas que se corrompem, que se perdem, que vagueiam sem rumo na vida, porque estão sempre sob o comando das suas próprias paixões enganadoras. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Do que você tem fome, do que você tem sede, o que você está buscando na oração? Qual necessidade está mais gritante dentro de você neste momento? Quando foi a última vez que você alimentou-se espiritualmente? Como você tem cuidado do seu espírito? O pão sustenta a vida, mas não é a vida. A vida em sentido pleno e planificante que Jesus revela é acolher a vida a nós mesmos, os outros como dons do amor de Deus. A relação com essas realidades que vêm de Deus e a relação com Deus, que é a fonte dessas realidades e transcende a todas elas, é a felicidade. O resto é seta, sinal, símbolo. Só Deus é Deus. E dando continuidade ao nosso momento de oração, eu me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando-me ali na sinagoga de Cafarnaum, depois do dom do pão. Peço aquilo que quero, reconhecer em Jesus, na sua carne dada por mim, o pão que me comunica a vida do Filho. E buscando tirar proveito da oração,
medito e procuro saborear cada palavra de Jesus. E lhes convido também neste domingo a rezarem por seus padres, principalmente os párocos, neste mês vocacional e este primeiro domingo dedicado então à vocação ao ministério ordenado. Rezemos por todos os ministros ordenados para que se revistam de fato desse dom do bom pastor que é Jesus. E sendo a sua imagem e presença nas comunidades, todos nós possamos então transmitir essa graça que recebemos também como um verdadeiro dom para o serviço aos irmãos e às irmãs. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.